A obediência é um privilégio. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo para o estado do Rio Grande do Sul. E é um privilégio para mim estar com vocês nesse material. Bom, essa palestra é uma resposta ao desafio de um internauta a respeito das minhas conclusões a respeito de uma passagem do livro Caminho a Cristo, página 62. Nessa passagem, Ellen White fala da impossibilidade do ser humano guardar a lei de Deus, ou uma lei santa. Essa pessoa, ela representa aquilo que eu denomino dentro da igreja como perfeccionismo pós-lapsariano. Entretanto, esses rótulos não são o foco da minha mensagem. A gente não deve se concentrar nesses rótulos, e sim na teologia por detrás dessa ideia. Essa pessoa me desafiou a apresentar como harmonizar essa afirmação de Ellen White com outras afirmações no mesmo capítulo, que se chama A Obediência é um Privilégio. E é daí que eu tirei o título deste vídeo. E nesse desafio, essa pessoa sugeriu que eu estaria fazendo apropriações e aplicações mentirosas ou infiéis do texto de Ellen White, ao que eu vou me dedicar a refutar com bastante clareza. Primeiro de tudo, eu gostaria que você pensasse um pouquinho numa pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que você faz diante de duas afirmações contraditórias? E eu coloco para você uma situação hipotética. Duas mulheres vão a uma festa da faculdade entre pessoas de alta posição social. Na volta dessa festa, cada uma delas avalia os homens que estavam presentes nessa festa. A primeira diz o seguinte: todo homem naquela festa era nojento, sem exceção. A segunda mulher, por sua vez, diz o seguinte: nenhum homem sequer naquela festa era nojento. E agora eu te pergunto, essas informações, elas são absolutamente contraditórias? Ou será que é possível harmonizar as duas? Nesse caso, como seria possível harmonizar as duas informações? Perceba o seguinte: possivelmente, a primeira mulher estava afirmando que todos os homens presentes naquela festa eram, entre aspas, mauricinhos, playboys, frescos, que é um sentido do adjetivo nojento. Por um outro lado, a segunda mulher poderia estar afirmando que nenhum homem naquela festa estava sujo, maltrapilho, ou era assim, ceboso, que é um outro sentido do adjetivo nojento. Portanto, a pluralidade de sentidos para o mesmo adjetivo resolve o problema inicial de termos duas afirmações contraditórias. Agora, eu gostaria de falar, se você se encontra diante de duas afirmações contraditórias na Bíblia, qual é a sua postura? E eu dou um exemplo interessante. 1 João 5, verso 18, na versão Almeida, Revista e Corrigida, o texto diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, na tradução Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A verdade é a seguinte: se você não quiser acusar um desses dois textos bíblicos de ser um texto mentiroso, você necessitará postular dois sentidos diferentes para o verbo pecar, em um texto e no outro texto. Por exemplo, é possível que o primeiro texto esteja querendo dizer que, nesse caso, o pecado é uma atitude de descrença ou desobediência rebelde e odiosa contra a lei de Deus. E, nesse caso, quem nasceu de Deus pela fé em Jesus Cristo não peca. O segundo texto, por outro lado, poderia querer dizer que o pecado, nesse caso, é uma imperfeição mais profunda, permanente na vida de todo ser humano, mesmo na vida dos cristãos verdadeiros,
e indica que todos cometem erros, mesmo aqueles que não querem errar. Esses erros precisam continuar sendo definidos como pecados diante da lei de Deus, mas não ocorrem no mesmo sentido que no exemplo anterior. Não estamos mais falando de uma descrença rebelde e violenta, mas de uma imperfeição diante do padrão absoluto do amor. E nesse sentido, todos os seres humanos pecam, mesmo os crentes, mesmo os salvos, mesmo os melhores seres humanos. Agora, na tentativa de explicar esse tipo de coisa para a igreja, a gente se depara com uma questão bastante curiosa, que eu denomino como a questão da suspeita maligna, de 1 Timóteo 6, versículo 4. Algumas pessoas julgam que essa forma de encarar a relação entre esses dois textos termina por justificar o pecado. Por quê? Porque nessa visão, o texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz que todo mundo peca, ele permanece como uma verdade. E existem pessoas que têm uma teologia contra essa ideia, porque eles defendem a possibilidade do ser humano viver sem pecar. O texto bíblico permanece uma pedra de tropeço para as pessoas que têm essa teologia, mas eles não desistem da sua conclusão. Por quê? Por causa da sua visão particular sobre a autoridade do espírito de profecia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a partir daqui, essas pessoas, elas começam, então, a pegar várias citações de Ellen White e fazer, assim, uma lista para defender essa ideia de que é possível viver sem pecar. E eu trago uma lista dessas citações para você. Vamos ler rapidamente. Ellen White diz assim: aqui é onde te sujeitas à condenação, isto é, continuas a pecar. Na força de Cristo, cessa de pecar. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 456. Outra citação, Fé e Obras, página 95. Jesus morreu para salvar o seu povo dos pecados deles. E redenção em Cristo significa cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo pecado. Terceira citação. Assumindo a forma humana, ele, Jesus, veio à terra e por uma vida de obediência mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia guardar. Mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. A fé pela qual eu vivo, página 114. E a última citação. Satanás declarou que os seres humanos não podiam viver sem pecar. Nos Lugares Celestiais, página 13. Essas e outras citações são usadas para defender a teologia de que é possível ao ser humano guardar a lei moral de Deus de uma forma perfeita e viver sem pecar. Entretanto, amados, essa conclusão, ela tem alguns problemas associados a ela. E ela pode ser questionada, inclusive, a partir do próprio espírito de profecia. Vejam essas outras citações de Ellen White. Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196. Ela, a lei, não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei de Deus. Patriarcas e Profetas, página 373. E a terceira citação. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Caminho a Cristo, página 62. As contradições, entre aspas, dessas últimas citações com as anteriores torna obrigatório uma análise mais detalhada dessa questão,
a fim de termos uma conclusão confiável, não simplesmente baseada no que eu acho ou no que você acha, mas nos fatos da revelação, seja ela bíblica ou dos escritos de Ellen White. O fato é que o pressuposto do perfeccionismo pós-lapsariano é o seguinte: Jesus viveu uma vida sem pecado na natureza pecaminosa. E em tese, portanto, todos os seres humanos que têm natureza pecaminosa poderiam viver sem pecar, pelo menos depois da verdadeira conversão. Para derrubar esse pressuposto e essa conclusão, a citação de patriarcas e profetas seria suficiente. Ellen White diz: em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei de Deus. Isso lhe seria impossível, é o que Ellen White nos diz. Portanto, só há uma forma do perfeccionismo pós-lapsariano ser verdadeiro: que essa citação de Ellen White seja uma mentira. Portanto, você escolhe: ou você crê no perfeccionismo pós-lapsariano, ou na inspiração de Ellen White. Você não pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Porque a resposta é óbvia. Se a natureza pecaminosa impossibilitou a humanidade de guardar a lei, e Jesus guardou a lei, então segue-se que Jesus não teve uma natureza humana pecaminosa idêntica à natureza dos demais homens. Jesus foi singular em toda a história humana. Desde a sua concepção, gestação, nascimento, toda a sua vida sem pecado, morte de cruz e ressurreição. Ninguém se compara com Jesus Cristo. Agora, o meu amigo internauta, ele me fez um desafio baseado em outras questões, do próprio capítulo 7 do livro Caminho a Cristo, que fala da questão da obediência à lei de Deus. E o desafio dele foi descrito nos seguintes termos. Ele diz assim: você pode ler o restante da página 62 de Caminho a Cristo e me explicar como conciliar todas as informações do restante da página com a frase que você destacou e com o sentido que você destacou? E ele diz assim: se lermos alguns parágrafos antes e ou depois, sempre há textos que fazem vocês se calarem, que são inexplicáveis para vocês. Bom, a frase a que ele se refere é a frase que eu destaquei numa discussão, onde Ellen White diz: visto como somos profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Essa é a frase que está aí no vídeo para você ler. Então ele diz o seguinte: como é que você concilia essa informação com as informações do restante do capítulo que parecem indicar que é possível obedecer à lei de Deus? A ideia dele é que descobrir a verdade, para você fazer isso, você não pode olhar para essa citação. Você tem que olhar para os parágrafos antes ou depois, pois a verdade está nesses outros parágrafos e não nessa citação. Em resumo, o objetivo dele é afirmar, sem dizer honestamente, que essa citação é uma mentira, ela não é confiável. E ela estaria pretensamente sendo interpretada de forma errônea e mal usada por mim para ensinar o engano dentro da igreja. Porque lembre-se, a verdade está em outros parágrafos e não nessa citação. Agora, de fato, irmãos, se você lê o capítulo 7 do livro Caminho a Cristo, você pode tirar várias conclusões sólidas de que é sim possível obedecer à lei de Deus. Inclusive, o próprio título do capítulo é: a obediência é um privilégio e não
a obediência é uma impossibilidade. E existem muitos textos fortes para corroborar essa ideia. Dá uma olhadinha aí. Ellen White escreve assim: se o nosso coração é renovado à semelhança de Deus, e se o amor divino é implantado na alma, não será então praticada na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se então a promessa do novo concerto: porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seu entendimento. Hebreus 10:16. E se a lei está escrita no coração, não moldará ela a vida. A obediência é o verdadeiro sinal do discipulado. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Páginas 60 e 61. Perceba, meu amigo, que citação clara, direta e importante. A lei de Deus deve ser e pode ser praticada na vida humana, daquele que nasceu de novo, que tem o princípio do amor dentro do seu coração. A obediência, ela diz, é o verdadeiro sinal do discipulado. Como é que a gente vai dizer que o homem não pode obedecer, se esse é o sinal do discipulado? Também ela diz que a graça de Cristo nos habilita a prestar obediência. Tudo dentro do contexto desse capítulo. Olha só a próxima citação. Dá uma olhadinha. Na página 61. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos da sua santa lei. A chamada fé em Cristo, que professa desobrigar os homens da obediência a Deus, não é fé, mas presunção. E essa é uma questão bastante interessante também, né? A verdadeira prova é a obediência. Se os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e ações estão em harmonia com a lei de Deus. E aqui o pressuposto é que podem estar, devem estar, porque a fé em Cristo não nos chama a desobediência à lei de Deus. Pelo contrário, a fé em Cristo nos chama a própria obediência. É o que o texto diz. Próxima citação é o parágrafo anterior àquela citação que eu citei. E o texto de Ellen White diz assim: a condição da vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo. E aqui a citação é extremamente forte. A condição para a gente alcançar a vida eterna é hoje a mesma que sempre foi. Obediência perfeita, justiça perfeita, a lei de Deus. E se fosse diferente, o céu estaria em perigo de se tornar um lugar de ladrões, mentirosos, assassinos, adúlteros, e aí já não seria mais o céu. Você há de concordar comigo. A próxima citação é a citação que vem depois daquela que eu destaquei, e Ellen White diz assim: ainda mais, Cristo mudará o coração, nele habitará pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo. Deveis manter essa ligação com Ele. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. E aqui Ellen White destaca o fato que quando Cristo habita no nosso coração, nós devemos submeter a nossa vontade à vontade dEle.
devemos manter essa ligação viva, fluindo, pulsando, e devemos manifestar na nossa vida obras, práticas justas de obediência. E a última citação, na página 63, nessa mesma direção, ela diz assim: onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé, a fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração, que em seu estado irregenerado não era sujeito à lei de Deus, agora se deleita em seus preceitos. E aqui Ellen White coloca uma situação bastante interessante. O coração que não se sujeita à lei é o coração irregenerado, não convertido, que ainda não encontrou-se com Jesus Cristo. Mas agora, após a regeneração, ele encontra prazer e deleite nos santos preceitos da lei de Deus, que purificam a alma através do amor. Portanto, as pessoas leem essas citações e a conclusão delas é a seguinte: a teologia que afirma a impossibilidade do homem guardar a lei de Deus é mentirosa, é satânica, é enganadora e é falsa. Você concorda com isso? Agora veja bem, antes de mais nada, será que nós podemos dar uma olhadinha em algumas outras citações do mesmo capítulo, para a gente poder tirar conclusões mais sólidas? Você se opõe a isso? Espero que não. Pode passar. Dá uma olhadinha nessa citação da página 59. Restituído o penhor, devolvendo aquilo que roubou, confessando os pecados, amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Queridos, olha só que citação profundamente interessante. A pessoa continua a ser chamada de pecadora, mesmo depois de ter restituído o que roubou, devolvido aquilo que roubou, confessado seus pecados, amado a Deus e amado ao próximo. E ainda assim, Ellen White chama essa pessoa de pecadora. O pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Ela não diz, o ex-pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Isso é muito interessante. Próxima citação. E aí está a citação completa do parágrafo de onde eu tirei a minha frase de destaque. Ellen White diz assim: era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, a nossa natureza se acha decaída, e não podemos nos tornar justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Irmãos, olha que citação profundamente maravilhosa e devastadora para o perfeccionismo pós-lapsariano. Ellen White fala que Adão podia ser perfeito, mas por causa da queda dele, a minha e a sua natureza se acham caídas. E nós somos profanos e pecaminosos. E em função do que somos, ou seja, da nossa natureza,
nós não podemos nos tornar justos ou guardar perfeitamente uma lei que é santa e sem defeito. E aí você poderia se desanimar. E Ellen White diz: por isso Cristo proveu um meio de escape. E Ele morre a nossa morte para nos dar a sua vida. E Ele carrega o preço dos nossos pecados para que a gente seja revestido com a sua justiça. E mesmo pecadores, pela fé em Jesus, nós somos aceitos pelo Pai, como se nunca houvéssemos cometido um só pecado. Próxima citação, página 65, Ellen White nos diz assim: não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece a sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, e isto é prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Amigo, Ellen White diz algo extremamente importante. Nós não podemos ter no nosso coração um amor profundo se a gente não reconhecer a nossa pecaminosidade. A gente precisa reconhecer o que a gente é para a gente poder experimentar a extensão da gratidão e do amor que Jesus Cristo merece pelo que Ele fez por nós. É somente a convicção de sermos pecadores que nos dá essa experiência. E sem isso, nós pensamos que somos justos, que somos melhores do que os outros. E assim, o Evangelho perde o seu poder na nossa vida. Última citação é a última parte do capítulo, onde Ellen White diz assim: a vista de nossa pecaminosidade impele-nos para Ele, que é capaz de perdoar. E quando a alma, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, Ele se revelará em poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele e para a palavra de Deus, tanto mais exaltada a visão teremos do seu caráter, tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Perceba, amigo, a condição paradoxal do cristão. Ele tem uma visão da sua pecaminosidade e ele é impelido para o único que é capaz de perdoar, que foi aquele que pagou o preço de todo pecado, que é Cristo. E ela diz assim, olha, quanto mais exaltada visão nós temos do caráter de Jesus, tanto mais plenamente a gente vai refletir a sua imagem. Mas para isso, nós temos que ter uma sensação da nossa pecaminosidade e sermos atraídos para a palavra de Deus. Agora perceba, querido amigo e amiga, as ênfases diferentes que são encontradas nesse capítulo, para que você possa vislumbrar a nossa problemática. Dá uma olhadinha nesse slide. Olha só essas 4 afirmações. A fé nos torna participantes da graça de Cristo, que nos capacita a prestar obediência, mas ainda somos chamados de pecadores. Ponto 2. A condição da vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, mas não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual podemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Terceiro ponto. O coração que em seu estado irregenerado não era sujeito à lei, agora se deleita em seus santos preceitos. Mas, se não reconhecermos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova de que não obtivemos uma visão da excelência de Cristo. E o quarto ponto. Quem está em Cristo tem sentimentos, pensamentos e ações em harmonia com a vontade de Deus, mas, profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Amigo, amiga,
Eu poderia mostrar para vocês vários outros exemplos dentro desse capítulo, ou em toda a obra de Ellen White ou da Bíblia, em relação a essas duas ênfases diferentes. Por um lado, podemos obedecer, por outro, não podemos ou não conseguimos obedecer de forma perfeita. E aqui eu retorno, fazendo a pergunta que fiz no começo desse estudo. O que é que você faz diante de afirmações contraditórias? Você nega uma em função da outra? Ou você busca a harmonia? Como harmonizar essas ênfases? A minha proposta é que essa harmonização é simples e depende unicamente de fé na revelação. Veja só, conquanto exista um sentido em que podemos e devemos nos tornar obedientes à lei de Deus, existem dimensões mais profundas na lei do Senhor que nenhum de nós é capaz de satisfazer. Agora perceba, nós podemos e devemos obedecer à lei de Deus de forma ampla, radical, nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. E inclusive devemos ser reconhecidos como isso, como pessoas íntegras, honestas, verdadeiras e fiéis, que guardam o sábado, que amam, que perdoam, que são fiéis em questões de sexualidade ou de dinheiro, etc. Entretanto, isso não significa que os cristãos são isentos de qualquer pecado. Porque se fosse, o texto de Ellen White, que diz que não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa, seria uma mentira satânica. E qual seria o resultado disso? O espírito de profecia seria responsável por ensinar algo diabólico e não seria confiável. E diante disso nós deveríamos descartar que Ellen White foi inspirada por Deus e deveríamos abandonar a fé adventista do sétimo dia por completo. Esse seria o resultado de seguir por essa direção. Portanto, a verdade é que nós devemos preservar o paradoxo. Existe uma multiplicidade de sentidos no verbo pecar ou na noção de guardar a lei de Deus. E se você negar uma das duas coisas, você estará negando o espírito de profecia e também a palavra de Deus. Essa é uma repetição do primeiro dilema sobre 1 João 5, verso 18 e Eclesiastes 7, verso 20. O cristão não peca, mas todo homem peca. Essa é uma repetição dos escritos de Ellen White. Podemos obedecer, mas não podemos obedecer. E de fato, aparentemente é contraditório. Mas quando você explora as dimensões do que é o pecado, do que é guardar a lei de Deus, é plenamente possível harmonizar as duas ênfases. Solução. Existe um sentido que é possível obedecer, e existe um sentido em que não é possível obedecer. Mas qual é a dificuldade? A verdadeira dificuldade é que existem muitos adventistas ensinando que o discurso da impossibilidade de guardar a lei é satânico, é uma mentira, e nunca uma verdade divina. E a partir dessa premissa, muitas pessoas justificam pesadas críticas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a grande parte da liderança da nossa igreja, pelo menos aqui na divisão sul-americana, não é perfeccionista pós-lapsariana. Pelo contrário. Nós cremos que nós não somos perfeitos diante da lei, permanecemos pecadores, não somos iguais a Jesus, nem somos capazes de ser igual a Ele. E assim, essas pessoas que acreditam que podemos ser iguais a Jesus, pelo menos no sentido de não pecar, de parar de pecar, elas justificam suas críticas e inclusive desviam o dízimo para ministérios independentes. Essa é a prática que muitas dessas pessoas acabam seguindo. Tudo em nome dessa ideia de que podemos guardar a lei. E agora fica uma situação interessante, né?
Somos perfeitos em guardar a lei, enquanto desviamos o dízimo. Agora, o verdadeiro problema é que para essas pessoas, os textos de Ellen White são satânicos, e isso eles não querem admitir. Eles dizem assim: olhe para o parágrafo anterior, olhe para o parágrafo posterior, e você vai encontrar a verdade, porque nessa citação aí não está a verdade. Agora eu te pergunto, existe uma mentira no espírito de profecia? Ellen White foi usada pelo diabo? Eu fiz essa pergunta ao amigo que me fez o desafio para harmonizar as duas questões. E eu quero mostrar para você qual que foi a resposta que ele me deu. E aí eu escrevo lá para ele: e aí, você acha que então essa frase, profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa, é uma mentira satânica? Sim ou não? Olhem só qual foi a resposta dele: sim, existem, e vocês sabem quais são. E aí ele diz para eu olhar na citação anterior ou posterior, que eu vou descobrir a verdade. Agora, você que está me ouvindo, me vendo nesse vídeo, que se interessa por esse tema, percebam só aonde nós vamos chegar. A pessoa tem coragem de dizer: sim, existem ensinos mentirosos e satânicos no espírito de profecia. Essa é a conclusão natural do pensamento perfeccionista pós-lapsariano. Agora, diante disso, será que eu poderia dizer sobre Ellen White tudo isso que essas pessoas dizem sobre os pastores adventistas, pré-lapsarianos? Que eles amam o pecado, que eles justificam o pecado, que eles defendem o pecado? Será que Ellen White estaria fazendo tudo isso também? Justificando, defendendo e amando o pecado? Pois é a isso que conduz essa, entre aspas, maravilhosa teologia perfeccionista. E essa retórica, irmãos, que ele usou, de que no parágrafo anterior ou posterior existem textos inexplicáveis para nós que não somos perfeccionistas, é uma baita de uma mentira. Todos os textos são explicáveis. Quando se fala de obediência, se fala de um aspecto específico da lei. Podemos obedecer, podemos não mentir, podemos guardar o sábado, podemos dar o dízimo, podemos ser fiéis. Quando se diz que é impossível obedecer à lei, está se falando que nós somos imperfeitos no amor, ou em alguma questão mais radical ou profunda da lei do nosso Senhor. E as duas coisas são verdades. Uma é verdade e a outra também. Mas o pressuposto perfeccionista é que uma dessas coisas é mentira. Agora, a Bíblia, irmãos, está cheio de verdades dessa natureza. Por exemplo, na Bíblia existem algumas questões interessantes a respeito da justiça. Romanos 3, verso 10, a palavra do Senhor diz: não há um justo sequer. Entretanto, por exemplo, Mateus 1, verso 19, diz que Jesus, esposo de Maria, foi justo. Isaías 26, verso 7, diz assim: tu que és justo, aplanas a vereda do justo. E no Salmo 32, 11, se diz que os justos, no plural, louvem ao Senhor. A única forma de nós harmonizarmos essas citações é afirmar que existem dimensões diferentes de justiça. Por um lado, o ser humano pode ser justo se for justificado pela fé. Por um outro lado, todo ser humano é pecador e imperfeito e permanece injusto. Não há um justo sequer. De outra forma, algum dos textos bíblicos é uma mentira. 1000 outros exemplos na Bíblia e no espírito de profecia poderiam ser usados para ampliar essas questões, mas essas aqui colocadas são suficientes. E eu queria terminar com a conclusão.
Os desafios perfeccionistas pós-lapsarianos, a teologia adventista, são construídos sobre pressupostos míopes, que levam em conta somente um lado da verdade, e não a verdade por completo. E o resultado final é uma negação da inspiração. Eles tentam racionalizar as suas conclusões e forçar os textos a dizer aquilo que eles querem ensinar, mas que jamais se torna uma realidade na vida deles. Eles ensinam que é possível viver sem pecar, mas todos eles, sem exceção, pecam. É o que o texto bíblico diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. No fim das contas, o perfeccionismo pós-lapsariano é simplesmente uma teoria fundada no engano e na hipocrisia, na contradição e em uma forma de piedade. Eles dizem que respeitam Ellen White muito, que respeitam a Bíblia, que creem em Jesus, mas no final das contas, quando a gente vê a teoria deles e expõe os seus erros, eles demonstram que a sua piedade é simplesmente uma forma e não uma essência real. Porque quando confrontados com a verdade da palavra, da inspiração, eles pregam que ali existem enganos e mentiras. A Bíblia diz que não tem ninguém que não peque. Eles querem dizer que existem pessoas sem pecado, porque Enoque foi sem pecado, porque não sei mais quem viveu sem pecar. E tudo isso é mentira, segundo o padrão da palavra de Deus. Entretanto, eu quero terminar essa mensagem dizendo algo muito importante para todos vocês que viram essa mensagem até o fim. E aqui, eu percebo que se você esteve conosco até aqui, é porque você se interessa por esse tema. Veja bem, de fato, essa teoria que é o perfeccionismo é uma mentira, é um absurdo, é ridículo e é errado. Entretanto, existem pessoas que defendem essa teoria e que talvez ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade tal qual ela é na Bíblia e no espírito de profecia. E eles são doutrinados, eles são ensinados, especialmente por ministérios norte-americanos. Então, a grande questão é que nós não devemos condenar essas pessoas como se elas fossem pessoas do diabo que vão para o inferno. De fato, se elas têm contato com a verdade e continuam mantendo e ensinando o erro, aí de fato estão servindo ao diabo. Mas nem todas elas estão nessa situação. Estão estudando, estão aprendendo, e quem sabe esse mesmo vídeo pode ser um instrumento para essas pessoas acabarem entendendo melhor a verdade. E assim o nosso papel não é condenar as pessoas que defendem essa teoria, mas é expor essa teoria como uma teoria que nega a palavra de Deus. E isso é importante. Mantendo o respeito por quem pensa diferente, mantendo o amor e a fé, porque é isso que importa no final das contas. Nós somos salvos não é pelas nossas teorias religiosas, mas é pela graça de Jesus Cristo. Portanto, que tenhamos respeito pelos objetos dessa graça. E todo pós-lapsariano é um objeto da graça de Jesus, como todos os seres humanos na face desta terra. E eu convido você a terminar essa mensagem com uma breve oração. Deus eterno e querido, obrigado por cada pessoa que viu esse vídeo até agora, até o fim. Que a tua graça seja sobre todos nós, para nos dar entendimento da tua verdade. E acima disso, nos dar fé e amor para vivermos segundo a tua palavra. Escreve a tua lei no nosso coração. Tira de nós aquilo que seja a transgressão da tua vontade. E coloca em nós a fé e o amor. Mas, Pai, reconhecemos que ainda somos pecadores. E para isso, entregamos a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor nos perdoe. Por isso confiamos somente em ti. Em nome de Jesus. Amém.